Boa tarde a todos os caríssimos irmãos, a todos os angolanos que certamente estarão a acompanhar este vídeo. De facto, nós viemos aqui para analisar um pouquinho em torno do país. Nós sabemos que Angola tem sido o maior problema dos angolanos, dado que nós temos encontrado vários problemas em Angola, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, principalmente, do ponto de vista social e até mesmo do ponto de vista cultural. E isto tem sido um quebra-cabeça para resgatarmos Angola, principalmente por conveniência da crise econômica e, portanto, da crise política, o que tem desencadeado uma crise social muito acentuada. Nós sabemos que o nosso país, cada vez mais, ele tem caído do mal para o pior. Nós sabemos que a vida dos angolanos tem sido mais difícil a cada dia que passa. E isto tem preocupado a sociedade civil, a sociedade angolana, de Cabinda ao Cunene, aos que vivem no estrangeiro, aos que vivem, sei lá onde for, mas o certo é que todo mundo tem clamado por Angola. E todo mundo sabe que o regime político a que governa Angola necessariamente tem dificultado bastante para que Angola seja, portanto, um país dos sonhos, ou um país, não digamos até dos sonhos, mas um país meramente equilibrado. Isto é uma verdade que já não se esconde, ok? Todo mundo tem conhecimento e, portanto, não é considerado, portanto, crime uma explanação como esta, ok? Porque nós sabemos que o país está mesmo mal, isto não se pode, portanto, tapar o sol com a peneira. Mas a minha preocupação perante tudo isto, né, se calhar antes de mim falar aqui da minha preocupação, né, eu quero parabenizar os políticos angolanos da oposição, né, que de facto, dos partidos da oposição, que de facto têm feito de tudo para então dar um grito, né, um grito de socorro por Angola e pelos angolanos. Isto é muito bom. Também queremos, de facto, parabenizar os políticos do partido do MPLA, que não obstante serem do MPLA, porém não têm concordado com o Estado, ok? Com o Estado em que Angola se encontra. Aqueles que clamam, talvez, pela substituição presidencial, aqueles que clamam, talvez, por uma reforma econômica em Angola, por uma reforma de vida, ok? Porque nem todos que estão dentro do MPLA são corruptos, isto é uma grande verdade. O grande problema é que o MPLA tornou-se uma máquina incontrolável, eles já não estão a conseguir controlar, e também as ambições são fortes que nem conseguem controlar, nem conseguem se endireitar e nem deixam ser endireitados e não aceitam sair para então mostrar como é que o trabalho, portanto, deveria ser feito. Então, eu não concordo que todos os políticos do MPLA sejam corruptos. Tem pessoas de bom pensamento, tem muitos cristãos dentro do partido MPLA, homens que são
de Deus e que prestarão contas e sabem que vão prestar contas no final dos dias. E então, eu quero parabenizar estes também. Quero parabenizar a sociedade civil e contestatária, que de facto tem lutado bastante de forma próspera, de maneira que eminentemente faça-se ouvir a sua voz para que então alguma coisa aconteça em Angola. Eu quero parabenizar os deputados independentes em Angola, que têm lutado muito, como, né, os antigos Makuta Kondo, né, outros deputados que no passado tiveram uma grande influência na política angolana. Nós queremos, de facto, parabenizar todos estes. Mas o que é que me preocupa? O que me preocupa é que eu quereria também, em meio a tudo isto, parabenizar os pastores em Angola. Até poderíamos parabenizar os sobas em Angola. Os sobas estão de parabéns porque nem todos os sobas em Angola estão alinhados ao regime, ok? E muitos deles têm despertado, já não aceitam corrupção de qualquer forma, ok? E estão de parabéns também alguns quimbandeiros, alguns feiticeiros que andam por ali de cima a baixo e que também não concordam com o regime. Mas eu quereria parabenizar os pastores em Angola. Eu quereria parabenizar os músicos em Angola. Eu acredito que Angola tem muitos homens de Deus. Angola tem muitos pastores. Angola tem muitos músicos que poderiam fazer, ok, parar a máquina. Porque os músicos e os pastores detêm o povo de uma a outra forma. Os músicos têm fãs independentes, ok? Têm uma capacidade de influenciar grande. E os pastores têm povo, ok? Têm povo, têm a verdade, conhecem a verdade. Então eu penso que diante deste todo grito para a reparação de Angola, para a construção de Angola, é muito triste nós observarmos o comportamento que de facto os pastores angolanos têm tido, que nós, os pastores angolanos, temos tido. A dificuldade de poder falar a verdade em nome do proteger a igreja, ok? E não digo a igreja de Cristo, mas digo a organização, a denominação. Isto, de facto, tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil perceber como os homens de Deus veem o barco a cair ao chão, a arca da aliança, Angola, nossa arca da aliança, ok? Caindo por terra e, portanto, os sacerdotes ficam de braços cruzados, nada fazem e nada dizem. Amanhã nós vamos ter uma Angola revolucionada, onde muitos ativistas políticos estarão marcados na história, onde muitos da sociedade civil e contestatária estarão marcados na história, onde muitos dos partidos políticos estarão marcados na história como aqueles que lutaram para a destituição do antigo Império Empelá, que achava ser inderrubável como o antigo Império de Roma, mas que caiu. E nós não vamos ter um capítulo da igreja. Amanhã, quando se estudar a história de Angola, não teremos um capítulo, os nossos bisnetos não terão um capítulo para colocarem a igreja ali, a trabalhar fortemente e a contribuir para este equilíbrio. E isto dói minha alma, em saber que homens de Deus